estarei presente. Então, estou aqui convocado de forma disciplinada, mas com muita alegria de estar com você, Gilberto. Muito obrigado, amigo velho. Obrigado mesmo pela consideração. Você sabe que é recíproco esse sentimento, né? A gente se conhece há 50 anos, né? Convive há 50 anos, desenvolvemos uma amizade que é mais do que uma amizade, é praticamente um parentesco, né? A gente podemos nos considerar irmãos, né? De luta, de batalha, de ideias, não é verdade, Paulo? Mas você é o amigo da minha vida, você é a pessoa politicamente mais importante que eu tive. Então, eu tenho uma alegria, você sabe, eu sempre digo que o nome do meu filho é Gilberto por tua causa. Você imagina no primogênito você oferecer o nome do seu grande, histórico amigo e vivendo esse momento difícil. Eu estou aqui muito para te ouvir também. O que a gente faz com essa epidemia? Nós que tivemos aí na frente da epidemia da meningite, lembra? Lá no Emílio Ribas, pela Escola Paulista de Medicina, o que eu puncionei a medula lá para poder extrair o líquido cefalorraquidiano. Não usava nem luva. Não usava luva. Não dava tempo, molhava a mão, exatamente. Molhava a mão no mertiolate ou no álcool iodado para poder desinfetar a mão. Lembra? Exatamente. E que enfrentamento, e que situação dramática, em casos gravíssimos, né? Você lembra quando entrava com o meningococemia, aquelas crianças, aqueles jovens, era um desespero, porque era a morte certa. Então, nós vivemos por dentro esse momento, e agora acompanhando essa epidemia do Covid-19, a gente lembra de tantas coisas e querendo contribuir. O futebol, Gilberto, contribuiu desde o primeiro momento. O Ederson Kleber de Oliveira, que se exonerou ontem, hoje, ele nos ligou na primeira hora, falou, dá para parar o futebol? E, imediatamente, nós reunimos todo mundo que comanda o futebol brasileiro e paramos por orientação, determinação, pedido do Ministério da Saúde. Então, a gente foi responsável no primeiro momento e a volta será da mesma forma muito responsável. A gente sabe disso. Você hoje é dirigente, secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, correto? Só para quem... Correto. Confederação Brasileira de Futebol. Você foi, Walter, vereador de São Paulo, você foi deputado estadual, você foi deputado federal, você foi secretário da Casa Civil do governador Mário Covas, você foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, você foi secretário de subprefeituras da cidade de São Paulo, secretário de esportes da cidade, aliás, o melhor secretário de esportes que a cidade de São Paulo já teve, e daí você decidiu, por sua conta e risco, deixar o mundo da política legislativa e da política executiva e desenvolver seu trabalho agora no campo esportivo na CBF, está fazendo um trabalho importante aí. A gente conhece você, sabe quem você é, não é? A sua dedicação, a sua dignidade. Então, o seu trabalho a gente acompanha com muita satisfação e a gente diz assim, brinca entre nós, né? No nosso grupo de colegas, algum de nós tem que dar certo. E o Walter foi embora aí, está lá, uma boa. É isso. Olha, o nosso grupo tem gente brilhante, hein, Gilberto? Todo mundo lá teve um papel extraordinário na profissão, na atividade pessoal, na credibilidade junto à sociedade. E você é o nosso político hoje. Eu que resolvi, como você disse, encerrar um ciclo. O pessoal pergunta, mas abandonou por quê? Quer voltar? Eu falei, não abandonei nada. É um ciclo de 40 anos e eu quis caminhar para uma outra atividade. Mas hoje, para todos nós, para aqueles que acreditam numa cidade melhor, uma cidade limpa, uma cidade honesta, uma cidade bem gerida, você é o maior exemplo de todos e é o orgulho do nosso grupo de médicos da Escola Paulista de Medicina, onde todos nós nascemos. É isso mesmo, nascemos ali. É verdade, Walter. O nosso pessoal, todo ele caminhou bem, né? Você sabe que uns dirigiam hospitais, outros gestor do SUS,
outros são grandes médicos especialistas, obstetras, enfim, a nossa escola foi uma escola de boa índole, né? E a gente aprendeu muito. Agora, você estava falando, diante da pandemia, você estava falando da postura do futebol, né? Não é fácil você ter uma máquina do tamanho da organização do futebol brasileiro, da importância do futebol brasileiro, tanto no setor da cultura popular, da vivência popular, como no setor mesmo econômico, de formação de profissionais. Não é fácil parar uma máquina dessa com a rapidez que vocês pararam, né? Como é que vocês fizeram diante do pedido do Ministério? Como é que vocês fizeram, se organizaram para parar as partidas de futebol, para suspender tudo no Brasil inteiro? Como é que foi feito isso? Olha, Gilberto, você falou algumas coisas importantes. O pessoal não tem dimensão. Vê o futebol como uma coisa muito legal, muito interessante, paixão de um povo, mas a máquina de funcionamento do futebol é algo relevante, é um verdadeiro sistema, como se fosse uma verdadeira cadeia produtiva de caráter econômico. E os números são relevantes, Gilberto. São 54 bilhões de reais que movimentam essa cadeia todo ano no Brasil. 156 mil trabalhadores, direto ou indiretamente, muitos. Aquela. Voltou, né? Voltou. Realizam aquela atividade, Gilberto, como uma máquina de sobrevivência dos seus familiares e com apoio à sua comunidade. Representa quase 1% do PIB brasileiro. E são, só para ter uma ideia de números, são mais de 700 clubes profissionais, são mais de 15 mil atletas inscritos. E se você for para fora do Brasil, qualquer lugar do mundo, qualquer lugar, falar do Brasil, o primeiro estímulo à memória é o futebol. É a seleção brasileira, é o Pelé, é o Garrincha, é o Ronaldinho, é o Neymar. Aí você fala, mas quem mais você sabe do Brasil? E aí o indivíduo vai ter que pensar. Futebol não, é uma coisa imediata. Então, eu diria que a imagem do Brasil no mundo, como potência, o Brasil é no futebol uma potência, como é os Estados Unidos e a China na economia. Então, é uma máquina que funciona de maneira muito azeitada. Hoje tem um comando extraordinário feito pelo presidente Rogério Caboclo, que é um homem de São Paulo, torcedor de São Paulo, mas com uma formação jurídica, administrativa, financeira, eu diria, única na história do futebol e com muitas informações sobre o futebol como um todo. É um indivíduo de vestiário, de acompanhar jogos, de saber como se dá o processo de organização. Não foi fácil, mas essa legitimidade dele, da CBF, fizeram com que a gente reunisse todas as federações do Brasil, as 27, porque o futebol é como se fosse um Estado funcionando, ou todos os clubes que têm uma participação nos campeonatos nacionais, e todo mundo junto falou, vamos parar. É o que nós estamos fazendo até agora, com muito sacrifício, Gilberto, com muita dificuldade. Eu imagino. Agora, foi unânime essa decisão? Vamos parar? Todo mundo falou, bateu o martelo, as 27 federações? Absolutamente unânime, Gilberto. Absoluto. Eu diria de Roraima, Acre, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Não teve um estado sequer que não compreendeu a necessidade, naquele momento, de paralisar completamente as atividades. Mas isso não impediu que a gente, no dia seguinte, voltasse a se reunir, agora por teleconferência, como nós estamos fazendo agora, e começasse a pensar os passos de sobrevivência. O que a gente iria fazer para, nesse período difícil, com, eu diria, entrada zero de recursos, a gente puder sobreviver. Aí falamos com o governo federal, com o Congresso Nacional, falamos com a Globo, com a Tânia, com a Fox, com os rádios. Eu passei a ser o porta-voz da crise nesse momento da epidemia, transmitindo, de um lado, as decisões em relação à saúde, em relação ao futebol que a gente estava tomando, mas dando sempre uma palavra de esperança,
de ânimo de que, em determinado momento que as autoridades de saúde orientassem, nós voltaríamos com tudo e o futebol aí seria muito melhor do que foi até então. Foi uma coisa impressionante, porque raríssimos setores da sociedade tiveram uma postura tão unânime, não é tão rápida. Eu fiquei impressionado, né? Porque a gente conhece como é a organização, conhece assim, a gente conhece como leigo, né? Como é a organização de uma federação de futebol, de um time de futebol, né? Como é complexo aquilo, o financiamento, os patrocínios, pagamento dos atletas, né? Tudo isso aí é uma coisa muito grande, como você mesmo falou. E, de repente, falou, ó, vai parar, parou, e até hoje não retomou. A perspectiva de retomar, qual é? Qual é o cronograma de vocês? Até hoje não retomou, mas começam as primeiras sinalizações, Gilberto. Por quê? Porque a incidência da epidemia, você sabe, é diferente e nos mais variados locais do país. Há estados onde a situação é dramática, como Amazonas, como o Ceará, como Pernambuco, mas há estados onde a situação é muito mais tranquila, como o Rio Grande do Sul, como Minas Gerais. Esses estados e as cidades onde estão instalados os clubes já estão conversando com o secretário de Saúde estadual e o secretário de Saúde municipal para receber autorização de retorno aos treinos. Nesse momento, aos treinos. Como seria? Protocolo de saúde, orientado, você conhece muito bem, pelo Dr. Jorge Pagura, do Einstein, neurocirurgião famoso. Ele é o coordenador máximo do futebol brasileiro, da medicina do futebol. Ele reuniu mais de 140 médicos de todos os clubes e federações do Brasil e foi elaborado um protocolo de guia médico, um protocolo que orientasse esse retorno com segurança em saúde, com responsabilidade, com confecção da história do exame clínico de cada trabalhador, incluindo os atletas, com os testes para o Covid, com medição de temperatura, em alguns clubes ainda por teleconferência, com orientação do fisioterapeuta e do preparador físico, mas alguns clubes já voltando aos centros de treinamento, em distanciamento social, pequenos grupos, se preparando para quando a autoridade municipal e estadual disser sim, a competição poder voltar. Sei. Mas existe já equipes, times de futebol do Brasil que são ligados à CBF, que estão fazendo seus treinos já em campo, ou isso ainda está sendo o preparatório? Como que está essa situação? Gilberto, eu diria alguns clubes muito importantes fazendo o retorno. Por exemplo, o jogador vai vestido de casa, com o seu uniforme, ele chega no seu carro particular, ele tem um local apropriado de chegada no centro de treinamento, lá ele é vistoriado pela equipe de saúde, pelo médico e pelos outros profissionais, é feita a história, exame clínico diário, teste de temperatura, teste sorológico, para ver se ele pode voltar ao chamado recondicionamento físico. E se ele estiver apto, ele fará isso em distanciamento social nesse momento. Então, clubes como Internacional de Porto Alegre, Grêmio, lá do Rio Grande do Sul, o Atlético Mineiro, o Avaí, o Cruzeiro, o Flamengo e o Vasco, ainda com dificuldades, porque o Rio de Janeiro ainda não autorizou o deslocamento para o centro de treinamento. Mas só para você ver como tudo isso é sintonizado com os secretários de saúde locais. Isso é uma coisa importante, foi muito... É impressionante, realmente, para a gente que é da área médica e também acompanha um pouco essa mobilização social toda do futebol, é impressionante o nível de organização que vocês alcançaram, porque, de repente, foi dito para, e parou tudo de ponta a ponta, não é? Mesmo o impacto econômico que teve nos patrocínios,
na questão de sustentar os atletas, os jogadores, os dirigentes, né, os profissionais que atuam, a gente viu que parou de repente, deu um exemplo para o Brasil. Eu acho que o futebol brasileiro deu um exemplo de postura, né, de cidadania para o Brasil inteiro, e a CBF, pelo que a gente sabe, foi que fez o comando disso junto ao Ministério de Saúde. Agora, você acha que o retorno... Desculpa ficar perguntando, mas a curiosidade é muito grande. E quando o pessoal soube... Não, você é torcedor também. Eu sou torcedor, você sabe que eu sou corintiano e vascaíno, né? Então, ninguém é perfeito na vida. Tá certo? Então... Mas pode perguntar à vontade, Gilberto. Não, porque as pessoas pediram para mim, pergunta para o Walter isso, pergunta para o Walter aquilo. Então, eu ia perguntar, você já falou que o retorno vai ser por cidade, de acordo com a autoridade sanitária local, que vai dizer, ó, aqui pode voltar, ali pode... Agora, você acha que há a possibilidade de retorno, por exemplo, de um campeonato ou de um jogo mais assim, clássico, isso pode voltar com presença de pessoas no campo, na torcida, ou você acha que a tendência é voltar primeiro sem torcida, só os jogos televisionados, e depois com mais um segundo passo? Qual que é o rumo que vocês estão imaginando? A lógica. A lógica. Olha, primeiro o seguinte, distanciamento social hoje é um mantra, não dá para discutir nada fora disso. O que nós achamos do futebol é que, com protocolo seguro, o distanciamento social é mantido, mesmo nos centros de treinamento. É isso que leva o nosso grau de responsabilidade, tirar o cidadão de casa e levá-lo para um local onde nós achamos que é quase uma reprodução da sua casa, só que tem o adicional do acompanhamento médico. Nesse momento, Gilberto, treinamento. Bom, alguns estados, como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, lá para cima, Sergipe, Paraíba, poderão voltar a seus campeonatos estaduais. Sempre com muito controle e cuidado, como nós vimos esses dias a volta do campeonato alemão. E vai voltar daqui a pouco o espanhol, e vai voltar o inglês, vai voltar o italiano. Não se pensa hoje, Gilberto, em presença de público nos estádios. Hipótese nenhuma. Então, seriam as duas equipes, os atletas, as comissões técnicas, os profissionais que acompanham no entorno para a preparação do jogo, os árbitros, a imprensa também com protocolo muito controlado, e o resto é transmissão pela televisão. Presença de público em estádio, nesse momento, hipótese nenhuma, e nós não sabemos se nesse ano isso vai ser possível. Entendi. Perfeitamente, muito bem programado, vamos dizer assim, né? Explicado. E a questão muito bem explicado aí que você está falando. Então, vai ser gradual, começa por estados, os estados que tiverem menos transmissão, menos mortalidade, provavelmente vão abrir primeiro, e você já deu alguns nomes de estados aí, tanto no sul como no nordeste, né? E sempre, até o presente momento, sem público nos estádios, né? Sem público nos estádios. E os campeonatos fora do Brasil, que os jogos dos times do Brasil com outros times, campeonato de clubes ou mesmo campeonatos nacionais, internacionais, isso também está na pauta ou é para mais tarde? A lógica é o seguinte, Gilberto, nós temos um calendário brasileiro. Eu diria que é uma das coisas mais discutidas no futebol é o calendário brasileiro. Como é que ele é formado? Ele é formado pelos campeonatos estaduais. Todos os estados realizam torneios estaduais, tanto dos times profissionais, como da base, como do feminino. Tem futebol no Brasil inteiro. É uma atividade que não tem restrição de espaço. No extremo da Amazônia tem futebol, no extremo de Roraima, no extremo do Rio Grande do Sul. Ou seja, o futebol, Gilberto, é um símbolo da integração nacional. Esse é um dado da maior importância. Esse calendário
além dos estaduais, ele tem os campeonatos nacionais. Esses são realizados pela CBF. Sabe quantos são, Gilberto? Você tem ideia, não? Não, não tem. Do número de campeonatos? 21 campeonatos nacionais, sendo 2 regionais, a Copa do Nordeste e a Copa Verde, muito ligado a você, que é a Copa da região norte do país, da região amazônica, Pantanal e Centro-Oeste, e tem todo o expediente ambiental. Eu tenho muito encanto por essa Copa. E tem os campeonatos nacionais. Tem o Brasileirão Série A, Série B, C, D, futebol feminino, base. São 21 ao todo. E agora, Gilberto, nós introduzimos há 5 anos, desde que nós estamos lá, games. É o futebol virtual, que é um sucesso absoluto. Nós já temos o E-Brasileirão. Não diga. Esse ano é a quinta edição, mas, Walter, 37 mil inscritos. Você está ficando muito moderno agora, rapaz. Está moderníssimo com esse E. Mas, Gilberto, é um fenômeno, é incrível. Tem patrocinadores, tem transmissão do game, para ter uma ideia. Hoje nós temos seleção brasileira. Nós temos uma pessoa que é o representante da seleção brasileira em games. E ele disputou a semana retrasada com o argentino e nós ganhamos a Copa do Mundo em games. Ô, Walter, ganhamos o feminino também. Nossa Senhora, você acha que esse futebol aí pode ser comparado com o nosso futebol de botão que a gente jogava quando era criança? Você jogou futebol? Hipótese nenhuma, Gilberto. Não pode ser. É uma loucura, mas, na verdade, tem as semelhanças. Você tem razão. É a reprodução do futebol numa mini estrutura. Só que é de uma capacitação eletrônica impressionante. Maravilha. Agilidade, grandes craques da seleção brasileira jogam um game muito, e nós fomos representados no Campeonato Mundial de Seleção pelo Everton Ribeiro, do Flamengo, que joga muito bem também. Ou seja, é um outro mundo, Gilberto, que a gente precisa um dia conhecer, mas olha lá que daqui a pouco vai ter o mesmo público do que o esporte convencional. É muito grande, é um espetáculo, envolve muito a juventude. Mas o que nós estamos pensando, eu lembrando da sua pergunta, campeonato estadual, campeonatos nacionais e só depois campeonatos internacionais, particularmente Libertadores e Sul-Americana. Certo. Você tem noção aqui, para contar para nós e para quem está nos vendo, você tem noção de quantos times de futebol tem no nosso Brasil? Não só os profissionais, tem tantos profissionais e tem tantos que são amadores. Vocês já fizeram um levantamento, uma pesquisa dessa envergadura? Olha, Gilberto, profissionais tem em torno de 700, amadores inscritos em torno de 200, mas eu quero lembrar para você, nós fizemos juntos aqui em São Paulo, quando eu fui secretário de esportes, nós realizamos a Copa Metropolitana de Futebol. Só em São Paulo e região metropolitana. Você lembra quantos clubes se inscreveram? Eu acho que foi uns 1.500. Exatamente, você tem boa memória. Eu participei. 1.500 clubes amadores. Foi. Olha, o futebol é um fenômeno, Gilberto. Eu acho hoje, além da paixão, é a atividade social e espontânea mais relevante do Brasil. Tanto que você sabe, nós desenvolvemos lá a CBF Social, que é a construção de escolinhas de educação com o futebol como instrumento. Semana passada assinamos um convênio com a Unesco que reconhece esse programa CBF Social como um dos mais relevantes do mundo na área do futebol. Estou muito feliz com esse reconhecimento. Que bom, isso é importante para a gente saber, não é? E saber que o futebol colaborou com a área de saúde pública, parou de uma forma milagrosa, espantosa as atividades dos campos, né? Os times estão conseguindo suportar esse impacto todo de falta de bilheteria e falta de jogo. Houve assim problemas de patrocínio, os jogadores estão conseguindo se manter, essa parte da vida
econômica, financeira das pessoas e dos clubes, das entidades, está conseguindo, ou está muito, o abalo foi muito grande? Como é que você está vendo isso? Olha, Gilberto, essa é a pergunta que tem a resposta mais dramática. A situação muito difícil, muito difícil. Eu diria que, se não é a CBF dar a primeira sustentação para os árbitros, o primeiro recurso para a série C e D, que são as categorias de entrada no futebol brasileiro, e o recurso para o futebol feminino, eles já teriam parado. Nós agora estamos trabalhando muito para dar um apoio para a série A e B, que também está sofrendo muito. Veja bem, os 3 formas de ingresso mais importantes do futebol. Bilheteria, 0. Patrocinador, muitos estão com dificuldades, inclusive, de manter os seus contratos. E contratos de televisão, a Rede Globo está sofrendo muitos problemas, reduzindo muito o pay-per-view, e os próprios patrocinadores estão pedindo para rever os contratos. Então, os clubes estão padecendo de maneira dramática. Hoje eu conversei com o presidente do seu Corinthians, o Andrés, ele está desativando todas as modalidades e ainda não futebol profissional e 2 bases, sub-23 e sub-20, mas o resto ele não consegue manter. Os clubes estão ficando endividados, estão ansiosos para o retorno imediato para conseguir recuperar pelo menos parte do seu prejuízo. Mas a situação é muito difícil. É isso que preocupa a gente, né? Porque a gente sabe que a gente vê aqui na periferia de São Paulo, você sabe bem que você viveu aqui, jogava bola aqui na Várzea. Você joga bola ainda, Walter? Você jogava bem. Eu atualmente eu brinco com os meus netos, mas para jogar não dá mais, não. Você jogava bem, era metido a querer fazer gol. Eu lembro de você nos nossos velhos tempos. Não, eu fui ponta direita do Ituano. Essa é a minha glória. Do Ituano. Que coisa impressionante. Mas então, olha só, a gente sabe, por exemplo, um time pequeno, um time de várzea aqui em São Paulo, em torno dele movimentam-se pessoas, é quase que uma empresa aquilo ali. Por exemplo, a mulher que lava a roupa do pessoal, ela é uma profissional que fica ali, né? E aí tem... Então, isso é uma cadeia de pessoas, você falou 150 mil pessoas, né? Estão em torno da cadeia do futebol? 156 mil, Gilberto, são 156 mil e 50% atuam no dia do jogo. Então, você imagine como o jogo é importante para uma população que depende disso para sobreviver. E está parado, tá certo? Não tem o jogo, não tem... Ela está buscando o apoio desse recurso do governo federal, ela está proibida de sair de casa, ou pelo menos orientada, então é desesperadora, a situação é muito difícil. Quando o governo, nós paramos, os setores do governo nos pediram para voltar, e dizendo exatamente isso, como é que fica aquele cidadão na frente do estádio que vende o cachorro-quente, que vende o seu Guaraná, ele sobrevive disso. Você imagina, é uma coisa muito difícil, muito complexa, muito extensa e acontece em todos os cantos do país. Por isso que a decisão de parar foi muito difícil do ponto de vista do drama de paralisar uma cadeia dessa importância, mas foi necessária. Mas nós temos que voltar quando for possível e esperamos que seja o mais breve, de acordo com as orientações de quem governa a saúde no Brasil. Muito bem. Eu não esperava que nós vivêssemos para verificar, para ver. Você é médico, como eu, nós formamos praticamente juntos. Você foi meu calouro, né? Você entrou 2 anos depois que eu entrei, eu dei trote em você. Foi um trote leve, né? Educado, mas você... Foi um trote político, Gilberto. Um trote político, é verdade, Walter. Então, tem muita saudade daquela época, viu? A gente era muito idealista. Nós somos idealistas ainda, né? Sim, mas naquela época a gente sabia bem o que queria, né? A luta pela liberdade, pela democracia, pela igualdade social. Esse sonho aí embalou a nossa vida
durante toda a nossa vida e vai embalar até o último suspiro nosso, nós vamos ter esse sonho, não é verdade? E você também tem, cada um... Gilberto, isso... Não, a gente continua sonhando e os nossos filhos, eles são um legado desse sonho e continuarão lutando como militantes, como pessoas de bem, como pessoas corretas e éticas. É isso que a gente veio para fazer no mundo, né? Isso é importante. Então, eu estava dizendo para você, a gente não esperava que fosse surgir um bichinho, né, um vírus, não é bicho, né, uma criaturazinha lá, um RNA, que trouxesse uma catástrofe para a humanidade da maneira como está acontecendo. Do lado da saúde, né? Porque, rapaz, eu estava conversando com alguns amigos nossos aí, que você conhece, eu não vou citar o nome, porque eles também não me autorizaram, mas muitos amigos, né? Hoje eu soube que o Medina foi ser membro lá do comitê do Estado de... Eu vi, exatamente. Medina está lá, o Nassib está lá. Esses dias eu entrevistei aqui no live o presidente da Associação Médica Mundial, Miguel Jorge, lembra dele? Nosso colega de... Meu Deus, ele é o presidente da associação. É o presidente da associação, o terceiro brasileiro que é presidente da Associação Médica Mundial. E o anterior a ele... Passa o telefone dele depois. Eu vou te passar. Ele foi o meu antecessor no centro acadêmico, né? Eu sei. Ele continua doidinho, como sempre foi. Ele é psiquiatra, né? Nós somos tudo doidos do bem, né? Nós somos doidos. O maior doido do bem. O maior doido do bem que a humanidade teve foi Jesus Cristo, rapaz. Que entregou a própria vida por uma causa, tá certo? Então, a humanidade precisa dessas pessoas assim, né? O Miguel é muito bom. Então, conversei com ele, conversei com... O Nassib está com um papel importantíssimo aqui, supervisionando a SPDM e os hospitais dele e os ambulatórios estão tendo um trabalho, ele é chamado de cada minuto para opinar, então está uma importância grande, né? O Francés na Zona Leste também está atuando de maneira firme, né? O Francés também é um grande clínico, você conhece bem, né? E os outros colegas nossos, a gente tem um contato de vez em quando, com a Sula, com o Danielzinho, o João Ladislau, né? Paulo Mourão. Paulo Mourão está no Rio, né? Está sempre conversando com a gente. Eu tenho tido contato com todo mundo aí, tem grupos sociais daqui e dali, a gente sempre lembra da nossa convivência, lembra de você participa de alguns grupos também, e é importante a gente manter esse relacionamento, essa amizade, independente do cargo ou da posição que a gente esteja, porque o que dá alimento para nós na vida são os laços de amizade, de carinho, de afeto que a gente construiu com a família e com os amigos, não é isso, Walter? Mas tem dúvida, tem toda a razão. Estava falando para você, eu saí agora de uma reunião com o prefeito de São Paulo, com os 14 líderes partidários dos partidos na Câmara, porque o prefeito vai assinar um decreto segunda-feira para dar o start da reabertura gradual, como ele disse, brincando, lenta, gradual, né, e segura, da economia aqui, da retomada do comércio e tal. Mas os nossos dados, as nossas coisas, a quebradeira na cidade de São Paulo, Walter, é uma coisa fantástica. Os pequenos e médios empresários são todos muito com a corda no pescoço. Os grandes ainda conseguem no banco pegar um financiamento, se segurar, tinha uma gordura guardada, mas aquele pessoal que a gente conhece aí, ganha num dia para comer no mesmo dia, os amigos que a gente tem por aí afora, eles estão muito desesperados. Dá uma dor no coração a gente vê o pessoal falar, mesmo que volte a economia, eu não consigo voltar, eu não tenho mais condições, não tenho mais capital de giro. Então, isso está acontecendo, mesmo nos consultórios, muitos amigos nossos praticamente fecharam os consultórios, muitos que eu conheço. Dentistas, amigos também que a gente tem. Então, a situação econômica não é só para o futebol, né? Que, como você disse, está gravíssima, mas é para todos os setores da economia. Esse vírus veio para machucar a humanidade mesmo, entende? Precisa ter muita solidariedade, muita compreensão, muito amor ao próximo, para a gente se ajudar uns aos outros.
eu acho que nós vamos sair melhores dessa crise de saúde, dessa pandemia, do que entramos nela. Eu acho que o ser humano vai pensar mais no futuro, né? Na maneira de se relacionar. E eu tenho visto aqui, Walter, muita solidariedade humana, viu? Muita, Walter. É impressionante o número de pessoas que está ajudando os outros. Despertou uma forma, e não é só gente que tem dinheiro, não, viu? Tem gente que não tem nada. Lembra da mãe do Messias, aquela senhora pobrezinha lá do Cangaíba, que a gente chegava na casa dela, ela tinha 90 anos, está fazendo o quê? Estou costurando roupa para os pobres. Lembra dela? Ela vivia na máquina. O Messias trotskista. O Messias faleceu. O Messias faleceu. Ele teve um Era câncer o nosso trotskista, né? Era o trotskista da turma. Ele teve um câncer de esôfago, infelizmente não teve jeito, acudiu tarde. Mas eu estava falando da mãe dele porque ela era pobrezinha e ela vivia costurando roupa para doar para os pobres, remendando roupa e tal. A gente tem visto gente que não tem dinheiro sentar na máquina e fazer máscara para distribuir na comunidade. Procura pano, ganha pano, costura e distribui gratuitamente. Então, aqui, não sei como é que está o Rio, não sei se você tem esse ponto, deve estar igual, mas aqui a solidariedade humana do povo despertou muito com a doença. Deixa eu só aproveitar, Gilberto. Nós temos hoje 4 programas lá na CBF nessa área social. A primeira, o presidente Caboclo reuniu todos os atletas da seleção brasileira, todos eles doaram um dinheiro, o próprio presidente Caboclo doou, a CBF doou como instituição, juntamos 5 milhões de reais, estamos ajudando 32 mil famílias em todo o Brasil. Por 2 movimentos, 3 movimentos, Ação da Cidadania, do Betinho, lembra? A CUFA, que é a Central Única em Favelas, e o Movimento Transforma Brasil, que é um movimento de voluntariado, 32 mil pessoas. Fizemos um convênio com o Dante, presidente da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Estamos fazendo um trabalho de coleta de sangue para evitar o desabastecimento dos bancos de sangue. Fizemos ontem, no Palmeiras, mais de 1.000 doadores. Fizemos há um mês atrás no Corinthians. Também centenas de doadores, para você mostrar ver como o futebol também pode dar uma grande contribuição solidária. E amanhã, Gilberto, nós vamos lançar o programa Voluntariado Verde e Amarelo, para que todo mundo no Brasil que queira de alguma forma ajudar, de qualquer maneira, podendo ajudar uma cadeira, atravessar um velhinho na rua, ligar para a pessoa idosa para dar um suporte de saúde mental, ou ajudar nos hospitais, do jeito que for possível, uma grande campanha de voluntariado. Eu vou te botar nisso, porque você pode ajudar muito a incorporar e reproduzir esse trabalho que nós vamos lançar amanhã. Vamos trabalhar, estamos juntos. Nós criamos aqui o Comitê Civil contra o Coronavírus na Câmara de São Paulo, tem 212 parceiros, 26 vereadores e mais de 180, a Fiesp, a OAB, todo o pessoal. Então, através do Comitê Civil, que é institucional da Câmara, a gente pode abraçar essa verde e amarelo, essa campanha verde e amarelo que você está dizendo, e capilarizar aqui a proposta de vocês. Estamos à disposição, Walter, para ajudar. Tá bom? Eu vou te passar depois todos os dados para você se incorporar. Uma campanha muito bonita e qualquer pessoa pode dizer: eu quero ser voluntário para pintar a parede do meu vizinho que não pode sair de casa. Qualquer coisa, tem atividade para todo mundo. Isso é bom. Muito legal. Isso é bom. Ô, Walter, nós já estamos aqui já 50 minutos conversando e eu queria pedir a você que você desse aí Tem muita gente amiga assistindo, viu? Eu já vi vários recados aqui você desenterrou aí gente de tudo que é lado. Ah, meu Deus do céu. Como é bom isso aí, né? Isso é muito bom, viu? Gente boa. Ô, Gilberto. Não, gente boa que viveu conosco a eclosão do movimento popular e social em São Paulo, que nós tanto participamos. Tenho muita alegria de conviver com essa turma toda que continua fazendo bem, trabalhando muito pelo povo. Aquele livro que nós fizemos, Walter, que você participou, todo o nosso grupo,
Os Médicos do Cangaíba, Viver é Gostar de Gente, né? Esse livro está esgotado, a gente não acha mais para comprar, mas conta a nossa história de vida desde lá do 1970, 71, conta a nossa história. E está no meu site, nataline.com.br. Se alguém quiser ler o livro, dá para baixar também o livro para ler em papel, é muito interessante, porque conta a história de cada um de nós, do grupo todo, né, daquele grupo que a gente tinha lá, 14, 15 médicos, e conta também a história do movimento popular de saúde, o nascimento do movimento popular de saúde da Zona Leste de São Paulo e depois da cidade, né? A luta política que teve, aquela luta toda, as decepções que nós tivemos, as amizades que se mantiveram. Então, quem quiser ler, está lá, ataline.com.br, Os Médicos do Cangaíba, né? Como dizia o Dom Angélico está aí, teve meio doentinho agora, mas ele dizia os beneméritos médicos do Cangaíba. Dom Angélico brincava com a gente. Mas você quer usar aí a palavra para dar uma despedida do pessoal? Fica à vontade. Você pode, não sei se você caiu a transmissão? Tenta voltar. Perdemos o contato com o Walter. Funciona assim, né? Até nas televisões, de vez em quando, cai a transmissão. Esperar um pouquinho para ver se ele volta. Mas é um prazer para mim estar conversando com meu amigo, meu calouro de faculdade, meu amigo querido Walter Feldman, que hoje ocupa um cargo importante na Confederação Brasileira de Futebol, secretário-geral. E a nossa história de vida, durante muitos anos, foi escrita em lutas sociais, lá atrás, há 40, 45 anos atrás. Eu e ele, junto com um grupo grande, não fomos só nós dois, alguns eu já citei aqui. A gente queria mandar um abraço para a Sula, para o Francé, para o Nassine, para o Danielzinho, para o João Ladislau, para a Regininha, a querida Regininha, a nossa amiga também. Enfim, para aqueles todos que começaram lá atrás com a gente. Eduardo Jorge, que não era exatamente do grupo, mas que começou com a gente também lá atrás, lá na década de 70, na Zona Leste, organizando o movimento popular. Enfim, deixar esse abraço para todos. Eu acho que o Walter teve problema na transmissão dele, caiu, não está conseguindo voltar. Estamos esperando aqui para ver se ele volta, mas foi um papo gostoso. Um papo gostoso. Ele deu uma visão para a gente geral sobre a situação do futebol, né? Não foi fácil parar aquilo ali, toda aquela máquina de jogos e de atividades esportivas parou, de repente parou, tomaram uma decisão muito corajosa. E agora já estão discutindo, pensando com calma a retomada das atividades, começando pelos treinos, conforme ele disse, depois indo devagar até chegar nos jogos sem torcida e depois, se Deus quiser, com a despedida desse vírus da nossa vida, esperamos que a vida volte ao normal. Eu acho que eu vou caminhando para a finalização, porque eu não sei se o Walter consegue retomar o contato. Esperar um pouquinho aqui. Eu quero agradecer muito, Valtinho, se você estiver me ouvindo, a tua participação aqui. Eu sei da sua ocupação, eu sei que você é uma pessoa com agenda muito lotada, mas foi muito interessante a gente conversar aqui informalmente, assim, num live que é de amigos, né? Mas falando de coisa séria. Eu quero dizer a vocês que a partir de segunda-feira o prefeito de São Paulo solta um decreto municipal programando a reabertura gradual das atividades econômicas na cidade por setor. Ele vai fazer o decreto, mas não é ainda liberando geral. Ele
vai fazer o decreto e vai chamar o comércio, vai chamar os setores do comércio, os setores da indústria, um de cada vez, para eles fazerem a proposta junto com a prefeitura, sob a análise da Covisa, né, que é da vigilância sanitária da cidade, vigilância à saúde da cidade, para que possa ser nos próximos dias, aí, a partir do dia 1º, contando aí nos próximos dias e reabrindo devagar as coisas, com muito cuidado, para a gente não aumentar a transmissão do vírus e a mortalidade na cidade. Então, a reunião que nós tivemos hoje, às 17 horas, lá no gabinete do prefeito, ele comunicou e a Câmara está muito colaborativa, os vereadores que apoiam o prefeito, os vereadores que são de oposição e os vereadores que são independentes, né, que não são, que atuam assim, está certo, a gente apoia, está errado, a gente critica. Eu sou um desses, né? Está certo, a gente apoia, está errado, a gente critica. É assim que eu tenho me colocado na Câmara. A Câmara está muito colaborativa, todos estão colaborando muito, entenderam. Eu acho que São Paulo é a cidade do Brasil onde o Poder Legislativo melhor compreendeu a situação e atuou de maneira muito conjunta com o Poder Executivo. É uma coisa muito difícil. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, amigos que assistiram, aqueles que vão assistir. Agradeço muito a equipe, o Alan, a Luciana, que organizaram tudo. E agradeço, em particular, ao meu estimado amigo Walter Feldman, que esteve com a gente durante quase 50 minutos. Aí a internet dele caiu, não conseguiu voltar. Um abraço a todos, um abraço, Walter, boa sorte aí na sua atividade. Estamos aqui e a amizade continua e a luta, cada um no seu canto, a luta também continua por um mundo melhor e pela felicidade dos nossos semelhantes. Muito boa noite, muito obrigado a todos por nos acompanharem nessa live. Um abraço.